Bem-vindos a mais um dos nossos vídeos, pessoas do Filover. Bom dia, boa tarde, boa noite para mais um vídeo sobre tipologia junguiana, continuando a nossa playlist. E pelo título vocês devem ter visto que é sobre os 4 lados da mente. E se eu já não citei isso antes nessa playlist, se eu já não deixei isso claro, porque eu posso ter entrado só um pouquinho nesse assunto antes, a gente vai aprofundar totalmente nesse assunto aqui. Eu vou tentar resumir, vou tentar explicar o melhor que eu posso desse sistema ou dessa forma de você olhar para a mente. Isso aqui está sendo transmitido diretamente do nosso Discord. Se você já não entrou no nosso Discord, tá no link na descrição aí para você entrar e sempre assistir as aulas ao vivo e fazer perguntas. E aqui é o Nox falando. Vamos entrar no assunto. Antes de a gente realmente falar do profundo, assim, falar do recheio, a gente precisa entender qual é a origem desse assunto. E esse assunto, ele é explicado, ele é compartilhado no YouTube, pelo menos no YouTube gringo, né? No YouTube inglês, pelo C.S. Joseph, que é dado como criador desse sistema. Sendo que isso aqui vem de uma longa corrente de autores, isso aqui vem de uma longa corrente de pessoas e não se inicia nele. Tem pessoas que vieram antes dele apenas. E tudo que eu estou fazendo é traduzir isso aqui para o português, para vocês. Então, com esse contexto, com essa bibliografia um pouquinho mais explicada, os 4 lados da mente explicam porque boa parte da MBTI esfera não sabe tipar pessoas. Explica porque boa parte da blogosfera, boa parte da superficialidade em cima desse assunto não consegue descobrir o tipo de uma pessoa. Porque tem transições acontecendo na cabeça dessa pessoa a toda hora. Veja, se você já estudou Jung, você sabe que ele eventualmente chega no número 4 nos seus estudos, como sendo um número recorrente, um número que tem muitos significados. Então ele vê o 4 se repetindo em vários lugares do mundo. E a gente chama isso de quaternidade, assim como existe a trindade no cristianismo. Né? Ele também analisa a trindade, mas não vou entrar nisso agora. O 4 pode ser observado, por exemplo, nas estações do ano. São 4 estações do ano. São 4 direções, norte, sul, leste, oeste. São 2 braços e 2 pernas, formando 4 membros. 4 rodas de um carro, 4 pernas de uma mesa. Se você analisar o que todos esses têm em comum, você vê que o 4 é um número que significa estabilidade. Então, a psique de uma pessoa possui 4 lados, 4 cantos, como os 4 cantos do mundo. E isso gera estabilidade, porque se ela não tiver, ela não possui uma psique completa. É claro que ela não tem acesso a todos esses lados. Acesso é uma coisa, mas ter pré-estruturada na sua cabeça é outra. Todo mundo tem 4 tipos simultâneos na sua psique, sem exceção. E isso é uma das coisas que gera um pouco de complicação na hora de tipar, porque nenhuma pessoa é um tipo só apenas. Toda pessoa é os 4 ao mesmo tempo. E um pouco mais um pouco mais outro, dependendo. Mas a gente está falando da natureza da pessoa, do que ela já é. Desde o momento em que você nasce, pré-estruturadamente é definido o seu tipo. E aí, a partir da sua criação, do que vem depois do nascimento, a gente vai descobrindo quais partes da mente você vai usando. É como uma caixa de ferramentas, e existem ferramentas para tudo. E diferentes partes da sua mente servem para fazer diferentes coisas, e tem fraquezas e forças diferentes. A gente também pode olhar para os 4 lados da sua mente como sendo uma espécie de jardim ou horta, na qual você tem uma certa quantidade de energia psíquica, uma certa quantidade de água para poder regar cada hortinha, e você tem que distribuir de forma balanceada, senão sua mente se torna desbalanceada, unilateral. E existe uma trama acontecendo dentro de você, existem diferentes partes, uma conversando com a outra, tentando chegar num consenso. Se você quer uma recomendação de livro para você entender mais sobre os 4 lados da mente, especialmente a sombra, Aion, do Jung, os primeiros capítulos especialmente, porque a lição é que você não é o mestre na sua casa, você não é o dono da sua mente, existem outras personalidades, outras atitudes agindo que não são a sua, que é o ego, o eu, a sua identidade, se você pesquisar essa palavra.
E eu só estou explicando a fundação teórica aqui sem entrar muito nos detalhes ainda para que fique bem contextualizado. É uma casa com diferentes quartos e cômodos, e os donos de cada quarto estão numa relação com o outro, e o seu objetivo, o seu desenvolvimento psíquico, o seu tipo se desenvolve quando a relação entre esses vizinhos é boa, quando eles conseguem trabalhar de forma harmoniosa, quando eles conseguem trabalhar juntos. E, por padrão, eles têm conflito um com o outro, e a gente pode entrar nesses conflitos. Outra forma que o número 4 aparece é 4 estágios de vida. Existe a infância, a primeira vida adulta, a segunda vida adulta e a vida do idoso, né? Eu esqueci como chama. E cada um desses estágios na vida da pessoa representa também uma estação do ano, representa uma fase da vida que você vai passando. São as 4 crises da vida que uma pessoa passa e elas correspondem a esses 4 lados da mente. É uma das razões pela qual não é tão fácil tipar alguém mais velho, porque essa pessoa mais velha vai ter acesso a mais lados da mente dela. Então, toda vez que você for tipar alguém, você tem que ter noção que essa dinâmica toda está acontecendo. De que alguma coisa pode estar mudando na cabeça dela toda hora. É dinâmico, é vivo. É um órgão. Os 4 lados da mente são o ego, o subconsciente, ou o inverso. Essa teoria vem mais da Von Franz. O inconsciente, ou sombra, e o superego. O ego, como eu já falei, representa você, sua noção de identidade, o seu eu, e ele é o começo da sua mente. Ele é a parte que você mais controla e tem acesso. É o seu modo padrão de ser, é a sua preferência, quem você prefere ser. E no seu ego, como eu já falei, vem o seu senso de identidade. Existe também o senso de responsabilidade. Se você vem acompanhando os vídeos que vêm antes desse, você percebe que existem 4 atitudes cognitivas do ego, da qual eu descrevi. Cada lado da mente tem 4 atitudes, tem 4 funções com suas atitudes respectivas e que fazem jus à natureza daquela parte da sua mente. Do seu ego vem também suas tendências mais infantis, sua fonte de diversão, também vem suas inseguranças, seus primeiros complexos. Seria se não me engano, a primavera. Acho que é a primavera. Não tomem essa minha palavra como absoluta, eu não tenho certeza, eu não fiz um correlato com as estações do ano muito forte aqui, mas... Primeira fase da vida, primeira crise de vida do ego. Se trata de quem eu sou, qual é o meu lugar no mundo, onde é que eu me encaixo, quais são minhas preferências, necessidades, vontades, quais são meus sonhos, quem sou eu. Esse é o ego, essa é a dificuldade, a crise que o ego passa. A primeira função do ego é o herói, e por isso você pode ver os 4 lados da mente como sendo a jornada do herói, como sendo uma grande historinha, ou uma pequena historinha, onde esses personagenzinhos com suas pequenas atitudes cognitivas interagem um com o outro numa jornada em direção ao desenvolvimento mental da pessoa, a iluminação, como a gente poderia chamar, a integração da psique. Ela pode ser vista também como um circuito, como vocês podem ver na esquerda, onde uma transição acontece de um lado da mente para outro. O ego vai para o subconsciente, o ego vai para o inconsciente para o superego, e segue esses caminhos aqui delineados. Esse vai para esse, sempre assim, nunca diagonalmente. Por fim, a gente possui o seu subconsciente, o inverso, que seria, utilizando as letrinhas do MBTI, o inverso do seu tipo, por exemplo, o I vira E, o N vira S, o T vira F, o P vira J, é só inverter todas as letras. E quando se trata das funções, é só você inverter a ordem das funções. Então, o que era acima agora vai para baixo, o que vai para baixo agora vai para cima. O subconsciente se trata da fonte de aspiração e felicidade de uma pessoa, e humildade. Do ego vem complexos de arrogância, complexos de orgulho. E do subconsciente é onde uma pessoa aprende a ser humilde, uma pessoa aprende a ser feliz. É o que uma pessoa aspira a ser.
é o tipo na mente dela que representa a fraqueza dela, de certa forma, só que transformada em uma força, algo que ela aspira a ser e se torna e é feliz sendo. É muito frequente que o tipo de uma pessoa do ego tenha inveja do mesmo tipo fora dela, que seja o tipo do subconsciente dela fora dela. Então, sei lá, vamos dizer que isso aqui é um INFJ. É muito frequente que INFJs tenham inveja de ESTPs, porque o subconsciente deles são ESTP. Isso significa que INFJs estão constantemente aspirando para se tornar STPs, para se tornar que nem um STP, através da SA inferior deles. O subconsciente, ele é uma fonte de felicidade, mas a fraqueza dele é que ele não é uma fonte de sabedoria. Você atinge ele através da... Como é que eu posso chamar? Da estimulação. Você chega no subconsciente através de luta, coragem, força, através de coisas... como é que eu chamo? De alto astral, vamos chamar assim. De excitação. O inconsciente, porém, ele seria o contrário, ele seria uma versão sua mais velha, mais sábia, mais ranzinza, mais amarga. E o inconsciente, ele é a fonte de sabedoria, maturidade, seriedade. E o problema dele é que ele não é uma fonte de felicidade e humildade. Então, uma pessoa que vai ter o seu inconsciente mais desenvolvido vai tender a ser uma pessoa mais séria, mais cínica e menos alegre, mas ela vai ser mais sábia. E o cara que tem o subconsciente mais desenvolvido vai ser uma pessoa mais feliz, mais humilde, só que ela vai ser mais tola, mais imprudente. E ela vai ter menos ferramentas para lidar com a vida em geral. O inconsciente, como já falei, ele é representado pelas suas partes mais cínicas, mais sérias, sombrias, e ele também representa seu tipo compatível. Se você já se perguntou se compatibilidade existe, é no inconsciente. É alguém que é parecido com você, mas não tanto. Existe tanto uma similaridade quanto uma assimilaridade nessa relação. E isso que torna a relação compatível. Porque é uma mistura entre similar e assimilar. Não é só opostos ou não opostos se atraem aos dois. Então, se a gente for continuar no exemplo do INFJ, para você descobrir o inconsciente dele, você só precisa trocar a última e a primeira letra. Ou se você for pegar nas funções, é só você inverter extrovertido para introvertido, introvertido para extrovertido, e você consegue ENFP. Um acaba se tornando uma compensação do outro, eles trabalham bem juntos em áreas da vida. Isso também significa que dentro de um INFJ existe um STP feliz e existe um ENFP sábio. Por fim, a gente encontra o superego. E se você já viu ficção que fala do superego, com outras palavras, é sempre a representação da nossa parasita mental. É sempre o nosso demônio interno. O superego, ele é representado por aquela parte de nós da qual a gente mais reprime e é tão reprimida que ele se revolta contra nós. O superego é como se fosse um segundo eu dentro de você, tem até ego no nome, que está tentando lutar pelo controle. Ele como seria o contrário a você, simbologicamente falando, seria o inferno, o seu inferno interno, seria o seu sofrimento interno. É a fonte da condição humana, é a fonte de todos os seus problemas. E o superego, ele se revolta, ele fica puto com o ego, porque na visão do superego, o ego é só um herói imprudente, burro, sabe não? É tolo, é o herói que só faz tudo pela glória e pelas coisas superficiais. E sempre você encontra em um tipo a dinâmica entre o ego e o superego numa briga e um prejudicando o outro. Uma divisão interna.
É importante notar a ordem em que eu listei essas partes da mente, porque você pode ver uma dinâmica que lembra um iceberg, indo do topo mais consciente, o que você mais vê e tem acesso, até o mais desconhecido e inconsciente. Começando pelo ego, subconsciente, consciente e superego. Aqui a gente tem a integração da mente de uma pessoa. Eu não vou entrar mais tão a fundo assim no superego, porque esse não é o ponto desse vídeo, é mais dar uma introdução a esse sistema, essa forma de olhar para a mente. Mas, algumas coisas a se notar. Quando você estiver tipando uma pessoa, quando você estiver analisando ela, você tem que sempre manter em mente que ela pode ser uma variação diferente do mesmo tipo, ou estar usando uma parte diferente da mente dela. Isso pode ser devido ao ambiente em que ela está, talvez as pessoas em volta dela façam ela ir para o outro lado da mente, talvez ela esteja utilizando substâncias, porque sim, substâncias fazem você ir para o outro lado da sua mente. E existem casos e casos, certo? Você tem que saber pensar fora da caixa e olhar o contexto de uma pessoa. Eu acredito que é tudo que eu posso falar sobre esse assunto e eu vou agora abrir para perguntas. Se eu me lembrar de alguma coisa, eu vou falar. Vou aproveitar e fazer anúncios enquanto o pessoal vai pensando em perguntas. Já vão pensando aí que eu já vou começar a responder. Bem, só para adicionar no que eu já falei, o subconsciente, como eu já falei, ele pode ser visto como alegre, brilhante. A sombra, o inconsciente, pode ser visto como trevoso, como letárgico, como uma espécie de velho cansado com a vida. O superego é a porra de um demônio já. Certo? O Tamarinho, ele é o cara, tá perguntando assim: como funciona o desenvolvimento dos 4 lados? E o que tu pode fazer para ajudar nesse processo? O desenvolvimento dos 4 lados acontece durante a sua vida inteira. Para você chegar numa integração da sua psique e realmente, sabe, atingir uma iluminação, demora anos. Não é uma coisa simples e rápida e fácil. É cheio de dor, é um caminho muito longo. É um desafio, certo? E é significativo. E você faz isso através das 4 crises da sua vida. Primeiro, o ego, né? O ego se trata de quem é você e qual é o seu lugar no mundo, qual é o seu propósito, sua função, como é... Será que você consegue cuidar de si mesmo sem alguém cuidando de você? Eu acabei não falando das crises de vida dos outros lados, até porque vai ficando um pouquinho profundo, mas a crise do subconsciente, essa crise é sobre felicidade. Eu sou feliz de verdade? Será que eu realmente fiz aquilo que me satisfaz? E é quando você vê pessoas que têm sucesso aparente na vida, do nada mudar de vida, mudar ela de cabeça para baixo. E essa crise pode ser pesada, porque pode arruinar a vida de alguém também. Porque ela percebe que nunca fez o que deixou ela feliz realmente. E aí nessa crise você aprende aquilo que realmente você se importa e te torna feliz. E você percebe que ainda existe toda uma vida pela sua frente. É tipo assim, você está nos 40 anos de idade e você pensa: nossa, eu já tenho uma casa, uma família. O que é que vem depois disso? O que é que tem para se conquistar? O Jung fala disso. E aí você começa a procurar de novo por coisas para se preocupar por. E aí que entra a crise do inconsciente, né? É quando você está chegando na velhice. É quando você já tem risco de ficar preso nos seus caminhos e visões de mundo. E nessa crise do inconsciente, você tem que lidar com ela se renovando, se fazendo renascer, para você não ser aquele velho ranzinza, e sim a figura do sábio, de bom humor. E também se trata de lidar com as fraquezas e as partes ruins de ser velho. Isso inclui as enfermidades do corpo, onde você não tem mais aqueles joelhos tão bons, aquela visão tão boa. E por fim, a última crise da sua vida, o superego, ele representa a própria morte. O superego, ele representa a capacidade de uma pessoa de entrar em termos com sua própria mortalidade.
Então, uma pessoa realmente bem desenvolvida consegue dizer assim: ah, eu já vivi, fiz tudo o que eu tinha para fazer e acabou minha hora. É hora de eu ir agora. É hora de morrer. Mas sim, o que você pode fazer para ajudar nesse processo do desenvolvimento é literalmente estudar o seu tipo. Eu não estou entrando em detalhes de cada tipo, porque isso aqui ia demorar muito e a gente tem tempo limitado por aula. Mas é utilizando o seu tipo. E existem funções que servem como portão para acessar outros lados da sua mente. Isso aqui pode explicar fraquezas suas, pode explicar falhas suas e pode melhorar a sua relação consigo mesmo e com as pessoas à sua volta. Essa tipologia é muito poderosa, muito. Ok, o Teu pergunta assim: a dinâmica dos 4 lados estão relacionadas com o templo? Tá, o templo é uma coisa meio avançada que eu não vou entrar aqui. E não, eu não vejo essa relação. Assim, eu vou dizer que tem relação, mas não da forma que você pensou, Teu. E eu não vou entrar muito nisso. Porque isso não é o assunto de hoje. As perguntas têm que ficar mais dentro do assunto. Então, eu não... Ok, o incógnito está perguntando se eu posso resumir o que eu falei. Isso aqui está tudo sendo gravado e vai estar no nosso canal se você quiser reassistir. E você está vendo isso aqui ao vivo pelo Discord. Link na descrição, na propaganda. E aí, a gente está na sessão de perguntas agora. Só estou esperando todo mundo tirar todas as suas dúvidas e a gente acaba. Então, a gente não tem mais perguntas? Ninguém mais tem dúvidas? Tá certo então, gente. É por isso o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você quer mais conteúdo assim, se inscreva. Se você acha que alguém deveria ver isso, compartilhe. Se você tem perguntas, comente.